Finge que vocês têm educação. Boa noite. Muito boa noite. Tá bom. Vou mandar... Vamos para a tela, né, pessoal? Minha tela aqui para vocês. E a gente já vai começar. Então, a gente tem esse planejamento aqui, né? Que é o nosso sistema 1 maneiro, que é o sistema de tarefas. A gente pode depois dar uma melhorada nele aí, implementar diversas novas funcionalidades diferenciadas, mas nesse primeiro momento é só o cadastro de tarefa com título e descrição e opção para apagar. Então é bem básico mesmo, só para a gente entender o funcionamento do React. A gente está fazendo nosso sistema aí utilizando a base do React, e aí tem várias maneiras, né, de você trabalhar com ele. Uma das maneiras é você programar os componentes como classes, que é o que a gente está fazendo, né, que foi o início. Depois ele evoluiu, né, para a gente programar os componentes como funções. Aí a gente vai evoluir para lá também. E depois, agora, a última evolução foi os hooks, né? Então, a gente vai também evoluir, fazer todas essas evoluções, né? Então, como a gente está com tempo, a gente consegue aprender com bastante profundidade o funcionamento das coisas. Então, a gente está indo nesse caminho de aprender com profundidade, tá? Entendendo de onde as coisas vêm. Porque se for só para sair fazendo as coisas, copiar o código é fácil, né? Mas a gente está querendo... A gente quer mais do que isso, porque a gente é ambicioso. Então, beleza, né? Hoje a nossa missão aqui é bem simples. A gente vai concluir essa parte aqui, fazer funcionar, né? Essa parte de cadastro, né? Não, a parte de exclusão e de edição ainda não. Mas a gente vai concluir a parte de cadastro e partir para deixar essa interface mais bonita. Então, essa é a nossa missão de hoje. Vamos abrir o projeto, né? De onde a gente parou. Eu tenho aqui o meu terminal, mas eu poderia abrir o VS Code do jeito que você quiser abrir aí e abrir o projeto por lá. Mas o jeito mais fácil que eu tenho aqui para fazer isso é navegar até a pasta do nosso projeto e rodar o code, né, que é o comando para abrir o VS Code, e ponto, que é para ele abrir esse diretório aqui, que é o nome do meu projeto, que é o task. Então, code ponto vai abrir esse projeto nosso no Visual Code. E eu quero deixar meu projeto rodando também, então eu já vou dar o yarn start, que aí vai rodar esse projeto utilizando o yarn. Ele vai rodar os scripts do React e vai deixar o servidor no ar. Então ele já tem tudo isso embutido, né? Tem um servidor web, ele já vai interpretar o nosso código JavaScript, então ele já faz tudo, né? Ele está com um errinho aqui, ó, no href, né? Que a gente não definiu, então até as coisas de HTML ele vai validar para a gente, né? Então ele está falando assim, ó, tem um href atributo que é obrigatório, só que você não colocou, né? Então você tem que arrumar isso aí. Tem um link aqui para documentação, né? Para você arrumar isso. Beleza, mas enfim, ele rodou, né? Rodou aqui na porta 3000 e está rodando aqui a nossa aplicação. Eu deixei um zoom bem agressivo, né? Mas ele está rodando aqui a nossa aplicação. Voltando aqui. Deixa eu dar mais um aqui, que está pouco. Vamos arrumar a casa aqui. Não quero nada agora. Deixa eu aumentar aqui. Beleza, vou fechar essas coisas para a gente entender. Então, o que a gente tem aqui é sem formatação nenhuma, é o nosso formulário, né? Esse aqui é um componente, né? Então, a gente separou a nossa aplicação em componentes. No momento, 2 componentes. Né? O formulário é um componente que está programado aqui nessa classe form, JSX. E cada uma das tarefas aqui, ó, então essa aqui é uma tarefa, né? O estudar, tem a descrição e tem o botão para apagar. Esse aqui é um componente. E esse componente, ele está repetindo, né? Várias vezes. Então, a gente reaproveitou o componente.
Então, ele está sendo repetido aqui para mostrar cada uma das tarefas. Esse componente a gente programou aqui nessa classe task.jsx. Então, está aqui, ó, ele tem um H2, ele tem a descrição e ele tem o link para apagar. Né? E aqui que está reclamando lá na compilação que o nosso link não vai para lugar nenhum. Né? Fazer um link que não vai para lugar nenhum não precisa fazer. Mas tudo bem, né? A gente ainda não tem lugar para ir. E aí, quem é que faz isso daqui repetir? Aí a gente tem um componente, né, que seria a nossa aplicação principal, né? Que também é um componente. Então, é o nosso app.js, que é onde a gente inclui todos os outros componentes. Então, no nosso app.js, ó, o que a gente tem? Tem uma seção com form, que é aquela parte de cima, e tem uma segunda seção com as tarefas, né? E aqui a gente tem um map, que vai mapear, ou seja, para cada um dos estados que eu tiver, cada uma das tarefas que eu tiver, né, que estão lá no meu estado, ele cria um objeto do tipo tarefa. Esse tarefa aqui a gente escreveu como ele é, né? Assim como a gente escreveu como é que é o form, né? Então, são componentes que a gente criou, e aqui ele vai repetindo isso daqui. Se eu tiver 70 tarefas nesse meu array aqui, que eu criei direto, ele vai criar 70 componentes do tipo tarefa aqui na página. Basicamente, essa é a estrutura, né? Tem um pouco de programação aqui no formulário, né? Para a gente pegar os valores, né, dos inputs e enviar para a Classify aqui, no caso, para esse componente app. Né? Então, o meu formulário ele já está funcionando, eu preencho aqui, aperto salvar, ele manda os dados da tarefa para o meu app. Onde que nós paramos? Nós paramos aqui, né, nesse método que deveria adicionar a tarefa aqui na minha lista, sem ter que recarregar a página, fazendo isso dinamicamente lá do lado do cliente. Então é isso. Vamos só abrir o nosso console aqui, porque acho que a gente está imprimindo coisas no console. Tem uns erros aqui, desgraçados, né? Mas tudo bem, a gente vai arrumar. Inclusive aquele mesmo erro do href está aqui, né? Daqui a pouco a gente arruma. Então o que a gente estava fazendo era essa parte aqui, né? Quando tudo veio abaixo, né? Bateu uma dívida aqui de conta de luz e acabou com tudo. Vamos testar como é que tá. Acho que não vai nem funcionar, né? Porque tá com esses erros aqui. Esse erro aqui a gente pode resolver rapidinho. Must be index use. Ah, tá. Daí a gente consegue até testar. Só que vamos colocar um console.log aqui para ver como é que tá. Console.log dis.state. Vamos ver se ele consegue setar esse state aqui e depois mostrar o novo state. Então, vou colocar aqui um título e descrição, salvar. Deu um puta de um erro aqui, ó. Tá falando aqui o seguinte, ó. Dis.state.map, né? Deu um erro de tipo aqui, ó. Falando que map não é uma função de state. De fato, né? Porque o state, né, o state do jeito que a gente declarou aqui, ele não tem a função map. Então, o que a gente vai ter que fazer, assim, logo de cara, para começar? A gente vai ter que transformar esse state num objeto. Então, esse state aqui ele vai ser um objeto com... Aí eu posso ter vários atributos, né? Então, vamos fazer isso. Vamos deixar esse código aqui para baixo, aqui, só por enquanto. Então, esse state ele vai ser um objeto, tá? O objeto em JavaScript é assim, né? Objeto. E esse objeto ele pode ter várias coisas. Esse aqui é um objeto também, né? É um objeto que só tem um título, né? Poderia ter descrição e tal, mas por enquanto só tem um título. Então, esse objeto ele pode ter várias coisas. Então, o meu estado, o estado, no caso aqui, o estado da minha aplicação, né? Porque a gente está na classe app. O estado da minha aplicação, a gente, por enquanto, o único estado que a gente tem aqui são as tarefas, né? Só que a gente pode ter outros estados, por exemplo, na aplicação, ver se o usuário está logado, a gente pode ter um estado que seria a quantidade de tarefas que tem, a gente pode ter um estado quanto tempo que o usuário está sem realizar nenhuma tarefa. Então, deixar só um estado na minha aplicação é ruim, né? Então, a gente vai fazer com que esse meu state tenha várias coisas. Não só as tarefas, né? Mas a gente vai fazer várias coisas. Uma dessas coisas é a tarefa, né? Então, é
o que a gente chamou lá de tasks antes. Então, esse meu tasks, o que ele vai ser? Vai ser um array de tarefas. Tá? Então, o meu state, ele vai ter várias coisas. Uma é a tarefa. Poderia ter outra aqui, né? Por exemplo, logado, que a gente pode colocar com falso, né? Então, poderia ter outros estados aqui da minha aplicação. Mas, no momento, a gente vai deixar ele só com uma lista de tarefas. Quais são as tarefas? Aí a gente já tem aqui, né? Essas tarefas de exemplo, mas depois a gente pode colocar tarefas, a gente vai usar as tarefas reais que vão estar salvas em algum lugar. Então, ficaria uma coisa mais ou menos assim. Só ver se essa loucura faz sentido. Vamos aqui, salvar. Então, esse é o meu state, né? Meu novo state, ele tem apenas um atributo que é a tarefa, e essa tarefa é um array de tarefas. Então, já deu uma arrumada. Aí, na hora de mostrar, né, aqui onde a gente mostra, aí tá dando erro aqui, né, porque tá falando que dis.statemap não é uma função. Mesma coisa, né? Porque agora eu não tenho o mapeamento direto do state, né? Dentro de state eu tenho as tarefas. Então, aqui, dis.state.tarefas. Só que tá em inglês, né? Tasks.map. Então, no meu estado tem um array de tarefas, eu quero mapear ele para cá. Ele já deu uma mapeada aqui, né? Basicamente a mesma coisa que estava antes. Mas agora funcionando. Aí, agora a gente volta aqui no método do ADD para fazer esse trabalho de adicionar alguém nesse array aqui, né? Então, o que a gente tinha pensado antes era isso daqui, né? Criar um novo array, um novo estado. Só que talvez um novo estado aqui não seja exatamente o que a gente está fazendo, né? A gente vai criar, na verdade, um novo array de tarefas, né? Então, vamos chamar aqui new tasks. É o novo estado, a nova situação do meu array de tarefas. Ele vai ser o quê? As minhas tarefas que eu tinha antes, né? Isso aqui é todo o conjunto de tarefas que eu tinha antes, seguido dessa nova tarefa que eu adicionei lá pelo formulário. Só que isso daqui não funciona assim, né? Você pegar isso aqui e colocar aqui, ele vai dar uma coisa totalmente maluca. Quer ver só? Deixa eu ver se a gente consegue adicionar esse array aqui. Também não vai dar certo. Já vi que já não vai dar certo por diversas questões. Olha só como é que ele ficou. Ó. Tudo fodido. Ó. Ele tem 5 tarefas, que é as que estava antes, né? E depois ele tem o objeto com a nova tarefa. Então ficou tudo errado, né? O que a gente quer fazer aqui é extrair todos esses dados aqui, né? Como se eu fosse pegar todos esses elementos daqui, né? Copiar, colocar aqui e no final colocar uma vírgula com essa nova tarefa. Então teria que dar um split aqui, né? Espalhar esses caras todos e adicionar no final essa nova que eu estou colocando. Né? Então seria essa a minha missão. Graças a Deus, agora no JavaScript tem esse operador, né? Que faz isso, espalha, né? Que é o spread operator. Então ele faz isso. E é muito simples, né? Você só coloca 3 pontos aqui na frente do array, né? Então ele vai pegar esse array aqui, tudo que estava lá dentro dele antes, vai colocar cada valor aqui separado por vírgula. Sem a gente ter que fazer um loop, né? Para fazer isso. Então existe essa possibilidade. Só que aí, para adicionar, né? Também eu não posso adicionar assim direto, né? Porque senão o meu estado, o que vai ser o meu estado, né? O meu estado vai ser um array. E ele não vai chamar mais task, né? Eu vou perder esse nome aqui. Então, preciso, na hora de setar esse estado, fazer direito, né? Então, teria que ser assim, ó. O meu novo estado vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Vou copiar isso aqui, né? Copiar esse valor inicial, só para a gente ter uma ideia da estrutura. Então, o meu estado inicial é esse objeto aqui, né? Todo esse objeto. O meu novo estado vai ser isso aqui, ó. Vai ser esse objeto, né? Com a propriedade chamada tarefas e com esse array, né? Só que ao invés do array que tinha antes, ao invés desse array aqui que eu tinha antes, vai ser esse novo array que eu acabei de fazer. Então vai ser new tasks.
Então, esse aqui é o meu novo estado. Ele é um objeto que tem uma propriedade de tarefas, e o conteúdo dessa propriedade de tarefas é esse array que eu acabei de adicionar a tarefa nova no final. E aí, vamos ver o que deu aqui de bom. Então, teria aqui um título, uma descrição, salvou. Ó, o meu state aqui, ó, tem 5, chama tarefas, e dentro de tarefas eu tenho todas as tarefas, mas a minha nova tarefa não tá, né? Vamos ver se ele adicionou aqui. Ele adicionou aqui. O problema aqui desse console log, né, é que não deu tempo ainda de atualizar esse state. Quando você seta o state, ele vai disparar um monte de funções que vão redesenhar a tela, vão fazer um monte de coisa, né? E aí, na hora que eu dou o console log aqui, não deu tempo ainda de fazer toda essa atualização, então ele está pegando o state antigo. Mas tudo bem, né? Porque a gente consegue ver aqui no próprio bagulho aqui da página que ele adicionou, né? Ele não está mostrando a descrição porque a gente não mostrou, né? Só está mostrando o título aqui. Então vamos criar um novo aqui, ó, teste, salvar, e aí ele adiciona esse teste no nosso state e depois faz o render de novo da página, colocando esse cara aqui no final. Então, beleza, ele está adicionando, né? Então, a missão cumprida, né? O que a gente pode melhorar aqui, né? Esse aqui ficou grande, né? Ficou grandão, ficou meio doidão. Então, a gente pode dar uma... Como só tem uma linha, né? A gente pode dar aquela juntada legal, né? Então, ó, vou setar o meu estado. Essa vírgula eu não preciso, porque não tenho outra propriedade depois. A gente pode deixar assim, né? Inclusive. Então, as minhas tarefas é igual a nova tarefa que eu defini. Definir a constante aqui para colocar aqui embaixo depois e não usar nunca mais, talvez seja um desperdício, né? A gente pode tirar esse valor daqui, Ctrl X e colocar aqui no lugar dessa variável. A gente fez aqui. Então, essa é uma maneira, né? Então, o meu novo estado é essas tarefas aqui, que eu vou juntar com o que estava antes, mais o valor novo. E aí, beleza, faz um teste aqui, uma coisa maluca, e a gente já dá o append aqui. Então, beleza, né? Tá funcionando o formulário, tá integrando aqui com essa página do app principal. O que a gente pode fazer agora é mostrar essa descrição, que a gente não está mostrando, né? Não está nem armazenando, né? Seria bom armazenar essa descrição e mostrar ali. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? A gente passa o título aqui, né, para o nosso componente de tarefa. Só que a gente não passa a descrição, então teria que passar também a descrição, né? Então, ficaria assim, ó. Essa tarefa a gente passa o título e vamos passar desk, vou chamar de desk. Não sei se a gente colocou o nome decente, vamos ver com o nome que a gente usou. A gente usou o nome decente, né? Então vamos seguir o padrão de decência, né? Ordem e decência, como diz a bandeira do Brasil. Qual é o valor disso daqui? Está dentro de task, description. Então, beleza. Vamos ver se a gente cadastrar. Ah, não, né? Porque a gente está passando para o componente. Eu nem sei se esse componente está mostrando, né? Vamos ver o nosso componente de tarefas. Ele não mostra a descrição, né? Ele está com esse texto fixo. Então, tem que mostrar. Aí é só copiar aqui, né? Porque a gente recebe pela propriedade. Então, this.props.description. Aí, esse nome aqui é o mesmo que a gente passa aqui, né? Como propriedade, tá? Vamos salvar esse cara. Se a gente colocar um título aqui, ó. Título, descrição, salvou. A gente tem aqui título e descrição. Os outros não tem descrição porque a gente não colocou, né? Então, a gente está fazendo agora um cadastro completo da parada. Se a gente quiser deixar os nossos dados iniciais melhores, dá uma resumida aqui, né? Porque eu estou com preguiça de fazer tudo. A gente pode colocar aqui a descrição, estudar. Descrição qual vai ser? Java. Java é muito bom. E outra descrição aqui vai ser exercício físico. Vamos fazer abdominais para buscar o tão sonhado tanquinho. Então já tem aqui, né? Estudar Java, exercício abdominais. E nós vamos aqui, o que mais que a gente pode fazer? Lanche. Bolacha Maria. Esse nosso teste tá bom, ó. Lanche, bolacha Maria, tá cadastrado.
Completinho nessa parte de criar, né? Com 3 componentes, bem separadinho, cada um com a sua responsabilidade. Nós já estamos prontos para essas questões. Vamos resolver nessas coisas aqui que me incomodam um pouco. A primeira é o seguinte, ó. Cada filho de uma lista deve ter um ID, uma chave única, né? Então, ele está falando que cada filho numa lista tem que ter uma chave única. Ele dá ali a linha que está com problema, né? A linha é essa daqui, ó, na verdade, no nosso app. Esse cara aqui, ó. Quando a gente faz um map, o que acontece? Ele vai criar vários filhos, né? Então, dentro da seção, a gente vai ter vários tasks, vários objetos do tipo task. O legal do React é assim, se por acaso você mudar o estado aqui, isso, que nem a gente está fazendo, né? Só está adicionando uma tarefa no final, ele não vai recarregar a página toda, ele não vai mostrar tudo isso, né? Ele vai ver assim, ó, só tem um novo elemento, então vou inserir esse elemento lá no final. Se depois você editar um cara desse, por exemplo, putz, eu fui lá e mudei o estado, mudei o texto desse exercício. Ele não vai carregar a lista inteira, né? Porque essa lista pode ser grande, vai ficar muito lenta, a performance é um problema. Ele não vai recarregar a lista inteira, ele vai mudar só esse cara aqui, porque é só ele que mudou. Se você apagar alguém da lista, ele não vai tirar esse cara do array e renderizar a lista toda. Ele vai só tirar esse cara e acabou. Então, para que ele consiga mudar só aquilo que foi alterado, sem ter que recarregar a página inteira e renderizar todos os componentes de novo, ele precisa saber identificar esse cara. Do jeito que a gente fez aqui, ele não consegue identificar cada uma das tarefas para saber que só ela que mudou. Então, por isso que ele está reclamando aqui, ó. Cada filho em uma lista deve ter uma chave única, né? Então, a gente precisa criar essa chave. Como é que a gente vai criar essa chave? É fácil, né? Só você vir aqui, colocar essa propriedade, chave. Então, a chave desse cara aqui vai ser o quê? A gente não tem nada na nossa tarefa que identifica ela, né? Então, por enquanto, a gente pode usar o título, imaginando que o título não vai se repetir, né? E aqui não tem aspas, né? Imaginando que o título não vai se repetir. Aí a gente resolve aquele errinho que estava tendo, né? Obviamente que daqui a pouco a gente vai ter que trocar esse título aqui para um ID, né? A gente vai ter que criar um ID, um código único dessa tarefa, porque o título ele pode se repetir, né? Em algum momento. Então a gente vai ter que criar um identificador para essa tarefa, mas é importante que a nossa tarefa tenha um identificador aqui, beleza? Que mais? Esse cara aqui é aquele problema do href, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um link aqui temporário que não existe, né? Que vai ser... como é que vai ser? Vou chamar de tasks script. Qualquer coisa, né? Só para ter um caminho, depois a gente vai fazer qual vai ser o link para apagar. E aí acabou os problemas, né? Tá funcionando, não tem problemas, tem descrição, faz o cadastro tudo, show de bola. Bom, agora a primeira parte da nossa tarefa já está cumprida. Vamos para a segunda parte, que é deixar bonito, né? Para a gente ter uma emoção de programar e conseguir fazer as novas funcionalidades e ficar com alegria no coração. Então, a primeira parte eu vou fazer com vocês e a segunda parte eu vou deixar para que vocês trabalhem um pouco também, né? Porque senão eu vou ficar trabalhando aqui e aí ficou triste. Vamos criar um design, né, disso daqui. A gente tem esse nosso wireframe aqui, que é aquele famoso protótipo de baixa fidelidade, né? Então, aqui a gente não definiu que a cor vai ser essa, né? Só mais ou menos, né? Como que vai ser a interação com os elementos. Agora a gente vai fazer uma definição real de como que vai ser o design disso. E aí eu não sei o que vocês gostam de usar para fazer protótipo, né? Mas eu gosto do Figma. E como eu gosto do Figma, vocês vão ter que usar também, tá? Esse que eu acabei de definir aqui comigo mesmo. Então, eu vou abrir o Figma aqui. Você pode instalar o Figma, né, no seu computador, se você assim desejar. Se não desejar, também não precisa, tá? Você pode usar pela web, mesmo igual eu vou fazer. Então, você vai fazer aqui pela webs. Então, aqui a gente tem o nosso wireframe e aqui a gente vai ter o nosso design no Figma, tá? A gente pode se inspirar, nesses casos aqui, a gente pode se inspirar em outros sites, né?
Que é inspiração é o nome que a gente dá para quando a gente copia ao outro. Olha lá e fala, nossa, que bonito, vou copiar. Então, são possibilidades. Você pode fazer o seu design, né? Eu vou fazer o meu aqui. Como é web, né? A primeira coisa que a gente faz aqui no Figma é definir o frame, né? O frame é o quadro, ou o container aqui que vai ter a tela, né? Vamos chamar de tela. Não é exatamente só a tela, mas a gente vai chamar esse cara de tela para deixar simples. Então, selecionando aqui o nosso frame, a gente tem a possibilidade, ó, de definir. Então, selecionando um frame aqui, você pode definir o tamanho de acordo com o dispositivo, né? Então, tem vários tipos de dispositivos. Pode ser até um post no Twitter, um post no Facebook, pode ser várias coisas, né? Pode ser MacBook, Apple Watch, a gente vai fazer um computador normal aí. E não um computador aqui, um desktop. Grande, né? Deixa do tamanho que tá, né? Que é o 1440 por 1024. Um desktop ok aí, né? Normalzinho. Nem retina, nem tão porcaria, mas já dá uma ideia aqui. Então, vamos começar. O ideal, assim, seria a gente pensar nas cores direitinho, né? Que vai fazer parte da nossa aplicação. Já deixar essas cores aqui para a gente trabalhar com elas. Eu vou fazer isso de uma maneira um pouco arcaica no começo, mas só para a gente já ter as cores, tá? Então, eu vou fazer aqui tem um nome isso, mas eu não lembro qual que é. Vou pegar aqui porque eu gosto de colar, né? Não vou saber as cores de cor. A paleta de cores, né? Então, isso aqui, a gente vai usar uma paleta de cores da nossa aplicação para seguir um mesmo padrão, tá? Então, o fundo da minha aplicação vai ser um F. Então, vou deixar esse quadrado aqui só de referência, tá? Então, ele vai ser dark. Não sei se vocês gostam de dark, mas não da série, né? Do estilo. E aí a gente vai ter algumas cores. Eu vou trabalhar bastante com vermelho. Então, vamos ter um vermelho aqui. E aí eu vou segurando o Alt no teclado e arrastando aqui, ele duplica, né? Então, vou pegar uma cor de um vermelho bacana. Vermelho lindo, que é esse aqui, ó. É o E2 3221. Belo de um contraste, hein? Vou trabalhar com azul. O azul para ações principais. Esse azul vai ser 13AFE0. Esse azul. E acho que assim, para começar, tá bom, né? Essas cores aí, depois a gente pode também usar variações dela, né? Se precisando de outra cor, a gente vai trabalhando também. Então, vamos começar aqui pelo fundo da nossa aplicação e colocar alguns elementos. Selecionando o frame, a gente tem aqui o fio, né? E a gente, como já definiu as cores aqui, já aparece aqui nas cores do documento. Então, a gente não precisa ficar digitando mais, né? Ela já está aqui, ó, você já... Beleza, já tem essa cor de fundo. Vamos definir essa caixa de texto aqui. Vamos fazer um retângulo aqui, que vai ser essa caixa de texto. Vou passar uma linha aqui para separar. Uma linha aqui para separar. Segurando o Shift, ele vai pulando, né, de 45 a 45 graus. Então, você consegue fazer uma linha reta. Você não precisa nem ter coordenação motor. Então, aqui vem o meu formulário, aqui vem as minhas tarefas, tá? Basicamente assim. Vamos fazer o formulário aqui direitinho. O estilo que eu vou usar aqui para fazer a interface da minha aplicação é um estilo chamado neomorfismo. É a última moda em Paris. Vou mostrar o neomorfismo para você. Coloquei aqui no Google e ele disse: você quer dizer neoliberalismo? Não, eu quero dizer neomorfismo mesmo. Vamos ver. Vamos ver aqui. Apareceu umas coisas meio estranhas aqui. Parece uma Lisa Simpson dançando. Talvez não. Talvez porque eu digitei errado. Talvez isso. Vamos pegar um neomorfismo dark, para vocês terem ideia do que eu estou querendo dizer. Ó.
aqui na nossa direita, né? Então, o neomorfismo, ele tem esse lance, assim, de ser meio... Como a gente pode dizer? Ele tem um pouco de profundidade, né? A ideia é que se pareça com botões em 3D, né? Tem uma profundidade, mas, ao mesmo tempo, as cores são chapadas, né? Então, em relação às cores, ele é flat, mas em relação à estrutura, ele tem uma profundidade, né? Então, é esse estilo que a gente vai seguir, partindo do Dark, né? Da ideia aí do Dark. Essa é a ideia, né? Que vai ser a nossa inspiração. Mais ou menos assim. Não carregou ainda, né? Mas quando carregar daqui para a semana que vem, aí a gente vai ter uma ideia. Beleza, isso aqui era só uma referência para a gente ter. Espero que todos já tenham a referência. Como é que faz esse lance aí do neomorfismo, né? É muito simples, né? Porque primeiro que é a mesma cor de fundo, né? Então, o preenchimento dessa caixa de texto aqui que a gente está simulando vai ser a mesma da cor de fundo. Sumiu. Só que aí, para fazer aparecer, como a gente quer dar essa profundidade, a gente vai adicionar o efeito aqui de Drop Shadow. Né? Drop Shadow. Então, se fosse um botão, por exemplo, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas olha, ele dá uma profundidade. Se fosse o botão, a gente começaria pelo Drop Shadow. Mas como é uma caixa de texto, como se ela fosse um buraco na nossa interface. Então, a gente não vai usar o Drop Shadow aqui, vai usar o Inner Shadow, que é uma sombra interna. Então, não sei se dá para ver aí, tem uma sombra interna, como se fosse um buraco dentro da nossa interface. Só que só uma sombra interna não basta, né? E ela tem que ser proporcional aqui, então vamos deixar 4, o deslocamento x4, o deslocamento y4, e vamos aumentar um pouco o blur. O blur é aquele embaçamento, né? Deixar 8. E, paralelo a isso, a gente vai fazer uma outra... Só uma coisa aqui. Beleza. Paralelo a isso, a gente vai fazer uma outra sombra do outro lado. Então, a gente vai adicionar mais um efeito aqui. Vai ser mais um Inner Shadow. E ele vai ficar com menos 4. Mesmo tamanho do outro, só que menos. Só que negativo, né? Que é para ele ficar do outro lado. E a cor, vamos colocar o mesmo blur, que acho que era 8, né? Só que a cor vai ser o mais claro, né? Como a gente está no tom do preto, a gente vai trazer para o cinza, né? A gente vai trazendo aqui de um jeito que fique visualmente parecendo, né? Com o lance do neomorfismo, que é esse buraco na tela. É mais ou menos, né? Só que não faz muito mais ou menos, porque depois a gente vai... não vai ter esse trabalho à toa, né? A gente vai copiar o CSS para nossa aplicação. Então, não é tão à toa assim esse trabalho. Então, vamos selecionar nossa caixa aqui, vamos colocar um arredondamento dessa borda de 10. Espero que esteja bem, dê para ver aí, né? Não sei se de repente a gente dá mais um. Como o lance do neomorfismo ele é bem suave, né? Talvez a resolução, esse stream da Microsoft, que também não preza muito pela qualidade, mas espero que esteja dando para ver aí. Talvez a gente possa também diminuir, aí é questão de ajustes, né? Mas a ideia é essa, né? Então é só isso mesmo. Então a gente vai ter esse campo aqui, vou colocar um texto dentro, que vai ser o nosso placeholder, né? Então aqui é o título da nossa aplicação, o título da tarefa, né? Vamos colocar a cor. A gente não definiu uma cor de texto, né? Mas tem que ser uma cor clara. Então vamos chamar aqui um branco, no cinza quase branco. Vamos de B8. Aí, se a gente quiser dar mais destaque, a gente pode chamar mais para o branco, né? Vou aumentar essa fonte aqui também. Acabei aqui, uma coisa assim, talvez mais. 24, acho que tá bom. Eu vou agrupar isso daqui, porque isso aqui vai ser uma caixa de texto, que eu vou chamar de título. Título field. É bom dar essa organizada, né, na parada. Continuo aqui para vocês. Então, dentro do frame, que é dentro da nossa tela, né, a gente tem a linha que a gente vai trabalhar ainda, e tem um campo, título field. Se eu quiser
porque dentro desse campo eu tenho duas coisas, né? Peguei aqui. Vou chamar de novo aqui, título, field. Dentro desse campo eu tenho o retângulo, que é a caixa de texto, e o texto lá dentro. E aí, se eu duplicar agora, né, do mesmo jeito que eu fiz com o retângulo, segurando o Alt e arrastando, aí eu tenho eles dois. Se eu quiser mudar o texto, aí eu posso mudar o texto aqui para descrição. Aí ele vai ser uma caixa de texto. Deixa eu ver se eu consigo aqui só. Vai ser um text area, né? Então, porque a descrição ela é maior, né? Esse texto aqui pode ser assim. Então, a gente tem aqui o nosso formulário, né? Pelo menos as caixas de texto, utilizando o neomorfismo rapidinho. A gente poderia ter o título da aplicação aqui. A gente poderia ter também uma fonte melhor, né? Essa fonte aqui está meio escrota. Então, vamos para uma fonte melhor. A gente não definiu na nossa aplicação ainda. Vou lá no Google Fonts. Tem todas essas, né? Vamos ver uma que a gente gosta. Tem a ver, né, com essa coisa aí do neomorfismo. Acho que essa Poppins está boa, hein? Poppins. Bem moderna. Não sei se vai ter aqui no Figma, né? Também, às vezes a gente está querendo muita coisa, né? Tem que entrar no texto. Aqui tem. A maioria das fontes do Google Fonts tem aqui, né? Então você pode mudar para Poppins aqui. Não foi realmente uma mudança muito drástica, mas eu acho que está mais coerente com nosso design aqui, né? Uma coisa mais moderna. Pá. Então vamos lá, vamos para o nosso texto aqui, que vai ser o título aqui da aplicação. Aí já vem com Poppins, tal, com essa cor. Só que eu quero branco, que é para dar bastante destaque. E cadê ele? Texto. Perdi, né? Porque eu não digitei nada e eu perdi. Trouxa. Foi trouxa, hein, meu? Tem que digitar aqui, chamar de... A gente não tem o nome, né? Só chamou de tasks. Meio besta esse nome, mas tudo bem. A gente pode deixá-la mais extra bold. Deixar branco. Deixar maior. Tudo isso é possível. Então, esse aqui é o título da minha aplicação. Vai ficar aqui em cima. Nesse formulário, a gente poderia ter um título, né? Dizer que é para criar uma tarefa aqui. Vou usar esse texto, só que eu vou pegar leve nele, deixar médio. 18, 24. Adicionar tarefa. Achar um pouco esse branco. Senão chama muita atenção. Não quero chamar atenção. Descrição. Tá assim, ó. Até agora, né? Espero que tenham gostado. Se não gostou também, faz melhor. Os botões, né? Tem um botão aqui para adicionar. Um botão aqui para adicionar uma tarefa. E aí o botão a gente vai fazer o esquema do neomorfismo, só que para o outro lado, para fora, né? Então vamos adicionar um retângulo. Você pode apertar o R no teclado ou ir lá no menuzinho. A cor dele é a mesma cor da tela. Então ele desaparece. Só que aí a gente adiciona um drop shadow. Vamos já adicionar uma borda, borders aqui de 10. Então a gente vai ajustar o drop shadow aqui para 4, 4 e 8. Talvez menos, hein? Olhando aqui, olhando e vendo, talvez 2, 2 e 6. Vamos ver como é que fica. Talvez melhor. 2, 2 e 6 para o botão. E mais uma drop de menos 2, o blur 6 e a cor mais clara. O ideal seria pegar a mesma cor que a gente usou aqui, né? Mas, como a gente não tá muito longe do ideal, a gente vai fazer assim mesmo, que é a rebeldia, né? Então ficou mais suave do que a caixa, mas tudo bem, né? Show de bola. Então tá aqui o meu botão. Vamos colocar um texto nele. O texto vai ser o quê?
adicionar. Belo nome, hein? Adicionar. Vamos centralizar aqui, né, mais ou menos. Se tiver com dificuldade de centralizar, às vezes a coordenação motora não ajuda muito. Você pode selecionar os dois elementos e aqui em cima você tem as opções, né, de alinhamento, né. Você tem, ó, para alinhar todos à direita, centralizar na vertical, né, ou na vertical e centralizar na horizontal. Então, com os dois selecionados, você pode fazer o alinhamento aqui por esse menu. Então, tá feito. A cor dele, a gente vai usar o azul, que a gente definiu como cor primária das nossas ações. E aí ele fica assim. Beleza. Tá aí o nosso formulário. Vamos para as nossas tarefas, né? Nossas tarefinhas. Essa linha aqui, vamos deixar ela cinza. Tá muito pesada, né? Vou deixar um cinzinho. Só para separar. As nossas tarefas vai ser o mesmo esquema aqui. Então, eu já vou até dar uma duplicada. Duplicada, né, nesse retângulo. Que a ideia é que cada tarefa seja um componente desse assim. O que vai ter na tarefa? O título. Já vou copiar esse texto aqui, que já está no formato certinho. Ele ficou lá atrás, né? Aí ficou ruim, hein? Como é que a gente faz para deixar um para cima do outro? Aqui pelos layers, né? Pelas camadas. Então, a gente tem esse adicionar. Aí tem dois adicionar tarefa, né? O original e a cópia. E o adicionar tarefa, ele está depois desse retângulo 6, que é o meu card da tarefa. Então, por isso que ele está lá atrás. Se eu quero ele na frente, eu arrasto ele aqui para frente. Então, aqui é como se fosse uma pilha de coisas, né? Uma está em cima da outra, né? Tem que ordenar. Então, beleza. Então, a gente tem aqui o título da tarefa. Vamos chamar de título. E aqui embaixo a gente vai ter a descrição. Descrição da tarefa criada. Vamos deixar grande para a gente ter uma ideia de como é que o texto grande vai ficar. A gente dá aquele chabralzinho assim, ó, para dar uma quebra. Esse texto aqui ele não pode ter o mesmo nível de destaque do título, né? A ideia é que ele seja, primeiro, menor. 14. A gente pode até tirar um pouco o peso, né? Ele estava médio, a gente deixa regular. E acho que tá bom, né? Para começar. E tem uma parte de apagar, né? Tem o apagar também, que vai ser um botãozinho para eu apagar. A gente pode fazer outros botões também, né? Tipo, concluiu, né? Eu não quero apagar uma tarefa, eu quero só dizer que eu já fiz a tarefa. A gente pode ter várias ações. Mas vamos começar no simples, eu vou fazer uma bola. Fazer uma bola. Segurando o Shift para ela ficar mesma altura e largura. Fazer uma bola proporcional. E vamos aplicar o neuromorfismo nela, mesmo esquema, né? Cor de fundo. Drop Shadow. Definimos que vai ser 2, 2 e 6. 2, 2 e 6. Mais um Drop Shadow. Com menos 2. Menos 2 e 6. Só que, é claro, né? No cinza. Então, esse aqui vai ser o meu botão de ação. Sempre seguro o Shift para ele ficar proporcional. E vamos colocar ele aqui dentro. E com... Acho que tá meio grande aqui. Tudo bem. Com o ícone, né? Um ícone de lixeira. Aí o ícone de lixeira a gente faz com texto também. Ó. Texto. Trash. Escreve trash, que é o lixeira. E muda a fonte aqui para material. Material icons. O que aconteceu? Não apareceu minha lixeira, né? Eu acho que não é assim que chama. Vamos ver como é que chama. Google, Material Icons. Aqui. Trash. Gente, estragou tudo. Vou esperar carregar. A internet tá ruim, né? Que tá muito downloads que eu tô fazendo de filmes piratas. Aí fica ruim.
Opa, tem um chat aqui, hein? Acabei de ver. Neomorfismo é esse design que brinca com... Isso, exatamente. Esse design que brinca com a profundidade. Mistura do flat, né? Que as cores são flats. Mas tem um pouco de 3D. Tem bastante de 3D, né? Como se fossem elementos aí com profundidade. Elementos reais, né? Como se fossem elementos reais da parada. Essa aqui é a ideia. Aí tem muito, se você colocar neomorfismo aí no Google, você vai ver muito tutorial, principalmente da parte de CSS, né? O Ryan diz que talvez seja delete o nome do ícone. Então aí a gente escreve delete, exatamente. Então como o meu coisa aqui não carregou, agora carregou, né, só de raiva. Mas aí teria que ver o nome, né, do material icons, o nome do ícone, e aí você coloca e muda a fonte e já acerta aqui o ícone para nós. Esse ícone aqui, ele vai ser o vermelho, né, o nosso vermelhinho. Só que... Ah, tá bom. Tá bom. A gente poderia... Depois a gente faz uma brincadeira aqui com essa nossa interface. Vou começar aqui na simplicidade, na humildade, né? Então tá aí o nosso card aí com o neomorfismo. O que a gente pode fazer, né? Esse card aqui, ele vai ter basicamente... vai ser igual, né? A gente vai repetir esse cara várias vezes. Ele vai ser um componente lá do React. Ele pode ser um componente aqui também do Figma, né? Então a gente seleciona aqui, vem aqui e manda criar um componente a partir desse componente, né? Que a gente selecionou tudo aqui. A gente transformou ele então num componente. Qual a vantagem de transformar ele num componente? Se você vier aqui em Assets, né? Você tem esse componente. Você pode inserir mais deles, né? Mas aí eu podia copiar e colar, né? Você poderia copiar e colar. Mas se você vier aqui no original, por exemplo, e dizer que... Vier aqui no original e dizer que a lixeira agora não é vermelha, a lixeira é amarela, ele muda em todos. Ou, se você quiser, por exemplo, aumentar essa fonte aqui, ele aumenta em todos, né? Então, se você não tivesse feito um componente, tivesse copiado e colado, teria que depois fazer alteração em um. Ou você faz alteração em todos, ou você faz alteração em um e tem que fazer o copiar e colar em todos eles, né? Então, esse componente aqui que está roxinho, ele virou a matriz, né? O principal. E esses outros também estão roxinhos, né, para me ajudar. Mas esse componente que você criou aqui, que é o original, né, ele é a base, que você mudar nele, muda nos outros. Agora, se você mudar no outro, no filho, né, dele, aí ele vai ser específico desse. Então, por exemplo, esse cara aqui vai ter um título diferente, né. Então, mudando nele, só muda nele. Agora, se eu mudar aqui no pai, né, ele muda em todos. Então, essa é a vantagem de você... Esses componentes vai repetir, né, você criar como um componente mesmo. Vamos Ctrl Z aqui para tentar desfazer a merda que eu fiz. Por exemplo, botão, né? Botão, a gente vai usar o mesmo estilo em vários lugares, né? Então, a gente poderia criar um componente desse botão, e sempre que for ter um botão, a gente adiciona e só muda o texto, né? E aí, putz, agora esse botão, eu acho que o drop shadow dele aqui está muito grande, eu quero diminuir o drop shadow. Você teria que diminuir em todos os botões. Se você criar com um componente, você só diminui no original, ele já diminui em todos eles. Beleza, né? Então, acho que já tá bom, né? Vamos colocar mais alguns aqui só para ver. A ideia é que seja mais ou menos assim, tá? Depois, o que a gente pode fazer, de repente, assim, a nossa tarefa, ela tá bem binária, né? Então, o cara cumpriu ou não cumpriu. A gente poderia fazer na nossa tarefa, adicionar uma coisa de contar. Não, calma, melhor fazer com retângulo. Uma espécie de uma barrinha, né, de quantos por cento que já fez, né? Então seria uma possibilidade aí para um futuro. Vamos fazer, né? Já que nós estamos aqui pensando no futuro, vamos dar uma arredondada total aqui nessa borda. Total, ela está com altura de 8 mesmo. Tá bem redondinho. Esse cara aqui eu vou deixar cinza. Talvez eu deixe cinza. Eu vou duplicar ele.
vez eu vou usar o Ctrl D para duplicar. Então, esse daqui vai ser o 100%, né? Digamos que essa tarefa aqui, ela está na metade, tá? Por volta de 70... Nossa, que metade é esse? 70, coisas de 150, um pouco menos da metade. E então ela vai ser de uma cor, né? Vamos usar esse nosso vermelho. Vamos usar verde. Vamos usar um verde, legal. Use um verde aí. Pega um verde que te anima. Esse verde antidepressivo. E a gente coloca no lugar aqui, ó. Vai ser como esta barra. Aí nos filhos, né, você pode não só aumentar aqui, pode aumentar aqui, né, 90. Poxa, eu queria tanto aumentar. Por que, Deus? Eu queria aumentar, mas eu não vou aumentar, não. Eu devia poder aumentar. Mas, o que eu queria fazer aqui é dar um outro efeito que combina bastante com o neomorfismo, que é o glow, né? Que é como se fosse uma luz. Não sei se nos nossos exemplos aqui, deixa eu ver se, né, o morfismo. Não sei porque eu fechei também, né? Acho que tem um exemplo bom. Ó, que eu estou dizendo, né? Daqui a pouco, mês que vem, quando carregar, vocês vão ver. Uma coisa mais ou menos assim, né? Que tem um brilho, né? Dá um destaque legal no negócio. Então é mais ou menos isso que eu pretendo aqui. E aí esse brilho a gente vai usar também aqui na parte de effects, só que não vai ser drop shadow, vai ser vai ser layer blur. Isso. A gente vai usar 2 layer blur, né? Eu acho que é isso. O primeiro bem pequeno. Acho que não é isso não. Acho que é drop shadow mesmo. Acho que vai ser um drop shadow, só que sem deslocamento, com um blur de 5, e vai ser na cor do nosso elemento, no caso verde. É um drop shadow. Então, uma sombra bem centralizada atrás dele. Primeiro pequeno, né? Então, vão ser 2 sombras, uma pequena e a outra maior. Então, mais um. Também centralizado, 0 e 0, sem deslocamento, na cor do elemento, com uns 15. Acho que eu exagerei, né? O tamanho do elemento, acho que 10. Uma coisa assim, mais ou menos. Né? Então, traz um brilho ali, como se fosse um neon, né? Aí, essa coisa aqui, cinza, tá meio cinza demais, né? A gente pode deixar mais escuro só para ter uma referência de que tem uma porcentagem ali. Então, acho que essa é a ideia da nossa interface, né? Totalmente inspirada, ou seja, copiada de outros lugares. Beleza. Agora é com vocês, pessoal. Vamos fazer pegar a nossa aplicação aqui, que está totalmente escrota, e vamos aplicar um CSS para que ela fique assim, né? Os elementos que tem aqui, tirando a barra, né? A barra de porcentagem aqui, mas os elementos que a gente tem aqui de HTML, né? São os elementos que a gente tem aqui no nosso... Então, aqui a gente tem um H2, acho, né? Tem um parágrafo e tem um link. Tudo isso está dentro de uma div. Na verdade, está dentro de... acho que está dentro de uma div, alguma coisa assim. Aqui a gente tem uma seção. Então, se a gente for separar isso aqui em áreas, né? A gente tem... Essa aqui é uma seção. Uma sections. Deixa eu colocar aqui uma cor. Verde, então. Aqui é uma seção. Esse outro lado é outra seção. Então, essa primeira seção,
a gente pode deixar com display flex, então já vai ficar automaticamente, vai ficar um elemento embaixo do outro, né? Coloca a direção do flex como coluna, então vai ficar um elemento embaixo do outro. Aí é só você adicionar um título aqui, pode ser um H2 também, o input que a gente já tem, o outro input que a gente já tem, que a gente pode mudar para text area, e o botão também que a gente já tem, né? Então só colocar o display flex aqui já vai ficar um embaixo do outro. No geral, assim, no corpo, você pode fazer uma div por fora, ou formatar o próprio body da página. Eu sugiro colocar uma div. Coloca também display flex, então vai ficar a primeira seção à esquerda e a segunda seção à direita, automaticamente. Nos elementos aqui do card, também é só um display flex para ficar um embaixo do outro. Nesse elemento no CSS, você pode colocar um alinhamento para ele ficar à direita, né? E a parte do CSS, deixa eu só tirar esse retângulo aqui. A parte do CSS da borda, você pode copiar daqui, né? Então, seleciona o elemento. Então, por exemplo, aqui do título. Você vem em Code. Não, esse não. Você tem que selecionar o retângulo, né? Então, dá 2 cliques para entrar no retângulo. E aí você tem aqui o código da... Não sei se dá para ver. O código do neomorfismo que a gente testou aqui, ó. Então, essas são as propriedades, ó. Background é o mesmo background da página, né? Então, você não precisa colocar, porque por padrão a div ela é transparente, então não precisaria colocar o background. E o box shadow é o que vai dar o efeito do neomorfismo, né? Então, a gente está usando -2, -2 e 6. Aqui tem o RGBA da cor que a gente selecionou, com a transparência. Então, são dois shadow, né? Um com menos e um com mais. Então, esse lá em cima -2, aqui 2. E uma cor mais escura, que já é o preto, né? Com 25% de transparência. E o border radius para deixar os cantos arredondados. Então, copiou e colou esse CSS no seu elemento, ele já vai ficar com o neomorfismo aplicado. Mesma coisa para as caixas de texto, né? Então, as caixas de texto aqui também, ela já traz, deixa eu dar 2 cliques aqui que está no grupo, já traz o CSS, né? Para fazer a parte do neomorfismo. Só que a caixa de texto, por sua vez, ela já tem algumas formatações, né? Então, ela tem o fundo é branco, ela já tem uma borda, né? Então, para ela ficar desse jeito, você vai ter que tirar o fundo, colocar o background transparente e vai ter que tirar a borda, né? Tem que colocar um border none, que é para ele não ficar com nenhuma borda, porque o contorno vai ser dado pelo box shadow. Então, a única diferença aí que a gente vai ter é nesses componentes de input que precisa tirar o que está lá, né? Mesma coisa para o botão, né? O botão ele já tem uma borda, já tem uma cor. Aí você tem que tirar, deixar transparente e adicionar o box shadow para fazer essa parte aí da formatação. Beleza? Então, agora é com vocês. Como é que a gente vai fazer esse CSS, né? Vamos lá, no coisa aqui. O que a gente pode fazer é fazer um CSS específico para cada componente, né? Então, como a gente separa um componente, a gente tem um componente do formulário e a gente tem um componente da tarefa, né? Então, a gente deixa o CSS dele, né, junto com ele, né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem esses dois componentes que a gente vai formatar. Depois a gente vai ter que formatar a página principal também com a cor de fundo e tudo mais. Então, vamos separar, vamos fazer isso por partes. Então, a gente vai ter que criar um arquivo CSS para cada um deles. Um tasks.css e um forms.css ou alguma coisa assim. Só que para não ficar tudo jogado dentro de componentes, vamos criar uma organização mais decente. Eu vou, aqui dentro de componentes, eu vou criar uma nova pasta, que vai ser a pasta do form. E uma outra pasta que vai ser a pasta... não. Essa pasta não é aqui, não. Dentro de componentes, eu vou criar uma outra pasta, que vai ser da tarefa. E aí, o meu formulário, eu coloco na pasta form, move, e a minha tarefa dentro da pasta tarefa. Dentro da pasta tarefa, move. Então, agora, dentro de componentes, eu tenho dois pacotinhos. Então, eu vou formatar a tarefa, então aqui dentro da tarefa, eu vou inserir um novo arquivo chamado style.css, que vai ser a formatação da tarefa. Então, fica aqui dentro. E dentro do form, o style,
minúsculo style.css. Esse vai ser a formatação do formulário, tá? Então, dessa forma, a gente separa. É uma proposta de organização, né? Você podia fazer um só CSS e tacar tudo lá dentro, né? Só que aí você não consegue reaproveitar esse componente, né? Depois em outros lugares. Porque ele vai sem a formatação, né? Aqui nessa pasta você tem o componente, as funções dele e a formatação dele. Como ele é um componente visual, né? Faz sentido que seja assim. E para que esse componente tenha acesso a esse estilo, a gente tem que fazer o import dele, né? Então, vamos começar aqui, por exemplo, com a tarefa. Vamos fazer o estilo dele aqui, ó. Bom, primeira coisa que a tarefa vai ter... Certo. Aqui está Curves. Vixe. Resultados do Curves. Fica quieta! Não sei por que a Alexa achou que eu estava falando com ela. Às vezes é um demônio, né? Que entra nos equipamentos. Então, o que a gente vai ter aqui primeiro na tarefa? A gente pode pegar esse CSS aqui, que já está pronto, né? Vou pegar ele aqui, ó. Não, é esse aqui, ó. Vou pegar esse CSS pronto, porque senão eu vou ficar fazendo a lição de vocês e não é isso que eu quero, hein? Quero que vocês façam a lição. E vou copiar aqui. Só que eu preciso de um seletor, né? O que a gente tem dentro da tarefa aqui para a gente formatar? A div, né? Vamos dar uma classe para ela, né? Para a gente ter esse seletor aqui, ó. Classe. Aí é matéria nova, hein, ó. Por que a gente não pode usar classe aqui, né? Por quê? Porque classe é uma palavra reservada do JavaScript aqui, ó. É o nome da classe. A gente até pode, né? Vai funcionar. Mas é ruim, né? É ruim fazer errado aqui. O React depois, quando fizer a transpilação, ele vai resolver o problema pra gente. Mas dá problema, não é bom brincar com a sorte. Então, para diferenciar, né, dessa classe aqui, o JSX ele usa como class name. É o nome da classe, né? Só para não usar a mesma palavra. Então, a classe desse cara aqui vai ser card. Só card tá bom, né? Porque só tem esse. Bom, mas vai que tem outro, né? Vou chamar de card task. Seguindo o padrão aqui de classes de CSS, né? Padrão que é o padrão que a gente inventou, né? Ninguém definiu. Então, card task é o nome da classe que é essa div aqui. Aí lá no nosso CSS, então, a gente define aqui que quem tiver a classe chamada card task vai ter essa cor aqui de background. E aí, a gente sobe aqui esse texto. Então, vai ter essa cor de background e vai ter essa sombra aqui também. E vai ter 10 pixels de coisa, que é de border radius. Quando eu falo coisa, eu quero dizer border radius. Então, só um exemplo aí para vocês não ficarem a ver navios, né? Bom, se você for ver a sua aplicação agora, não tem nada dessa formatação acontecendo. Tem até um erro aqui, ó. Deu os problemas, né? Que a gente moveu as classes. Então, vamos começar a resolver esse problema aqui, ó. Ele disse que não encontrou componentes form JS, porque agora a gente colocou em outro lugar. Então, vamos lá no nosso app.js. Aqui, ó, quando a gente importou, aqui ele já arrumou, né? Ele já colocou o diretório form, né? Colocou o diretório. Então, onde que é que ele está chorando? As pitangas. No sources, opens, sex. Vamos ver se no... Aqui ele dá uma mensagem melhor. Parece que é no form. No form? Mas o quê? Vamos fechar aqui, ó. Peraí. Vamos fechar esses caras aqui. Vamos abrir ele aqui de novo e ver se está tudo bem. Vamos ver o nosso console de novo. A gente moveu, ó. Talvez seja melhor parar o servidor aqui. Como a gente mudou tudo, né? Vamos parar e dar o start de novo. Vamos ver se agora ele se recupera. Continua sem se recuperar. Quem é que está procurando esse cara? Esse aqui é o problema. Tá falando que é no app.js, né? Isso aqui só falta salvar? Às vezes é só salvar, né? Que aí ele funciona. Então é isso. É burrice minha de não ter salvo.
E como a gente moveu aqui, o próprio VS Code ele já atualizou, né, as referências. Só que a gente tem que salvar, né? Se não salvar, não adianta. O que a gente estava fazendo? Então, não aplicou nada, né? A gente tem aqui a nossa tarefa, só que não aplicou o CSS. Obviamente. Por quê? Porque a gente tem que colocar o CSS aqui dentro, né? Tem que importar. Então, a gente vai lá na parte de importar, ó, coloca aqui import e direto o nome do bagulho, que é ponto barra, ou não, né? Ou só style. Não achou? Eu gosto quando ele acha, né? Porque quando ele acha, não... mas não é no form, não. Fazendo errado, vocês estão nem falando, né? Aqui, ó, é na tarefa, porque no form a gente não fez ainda, né? Não fez ainda o negócio. Então, import, barra, style, .css. Ele não ajudou a gente no autocompletar, mas a gente é guerreiro e não desiste nunca. E ele já fez aqui, né? Ficou bonito? Não, mas pelo menos aplicou o estilo, né? Obviamente, a gente vai ter que ainda colocar a cor de fundo, né? Para fazer sentido essas sombras, né? A cor de fundo da página. Fazer a formatação do texto, dar o padding, dar as margens, colocar um do lado do outro. Então, aí tem todo um caminho, né? Um caminho que a gente tem que seguir, que é o caminho de Deus. Só para não ficar tão perdido, tem mais uma coisa que a gente pode fazer, que é a cor de fundo, né? O geralzão aqui do negócio. Então, a gente manteve esse app CSS, né? Esse app CSS é o CSS que usa na página principal aqui. Então, o que a gente tem? Tem uns negócios aqui de alinhar o texto no centro. Não quero. Tem logo, né? Logo a gente apagou, né? Tem essa parte aqui do logo para responsividade também, vamos apagar. Tem o app header, mas o app header a gente apagou também. Tem um link, a gente apagou também. E tem uma animação, né, que ficava rodando o link. Então a gente apagou também. Show de bola. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos colocar essa cor de fundo no corpo da página, que é qual? Não sei. Essa mesma aqui, ó. Dentro do meu componente, tarefas, eu já coloquei a cor de fundo. Essa aqui, ó, um F. Copiar. Lá. Salvar. Ele já tem a cor de fundo e a gente já tem um início do neomorfismo já funcionando. Aí é só agora a questão de posicionamento, tamanho, fonte, né? Essas coisas para a gente já ter a nossa aplicação mais lindona. Vou voltar aqui para a nossa página. O pessoal está falando e eu não estou dando atenção. O Paulo mandou um boa noite. O Teams não está conectando no PC, ele estava indo pelo celular. O Felipe falou que ficou Skype. Skype. Ficou? Style? Eu não sei se eu já arrumei. Ficou errado. Valeu. Vamos dar um rename aqui. Style. Depois lá na frente, até achar, dá um problema. Beleza. Show. Então, pessoal, ficamos assim para vocês essa tarefa de dar um grau aqui. Para quem não fez a parte do React, fazer, né, completar, né, com as correções que a gente fez hoje. E aí a gente já tem o cadastro aqui das nossas tarefas. E aí na semana que vem a gente faz o apagar, faz salvar no banco de dados, né? Porque se a gente... No banco de dados não, a gente vai salvar no navegador por enquanto, né? Depois a gente vai começar a fazer os acessos para fora. E a gente vai adicionando novas funcionalidades e depois vamos traduzindo isso daqui para componentes funcionais, né? Para ficar mais fácil. Veja que isso aqui ainda está muito verboso, né? A gente está escrevendo muita coisa aqui. Dá para escrever menos, eu não gosto de escrever muito, vocês já me conhecem de longas datas. Então a gente vai fazer isso aí nas próximas aulas, né? E aí, a ideia é que no segundo bloco vocês já vão fazendo essa criação, porque na semana que vem provavelmente eu já vou vir com o CSS pronto. E eu só vou falar assim, eu fiz isso, mas eu não vou muito fazer junto com vocês, tá? Para a gente avançar mais no React. E se vocês tiverem dúvida, né, daqui até 10h30, vocês podem chamar no chat, compartilhar sua tela, a gente vai tentando posicionar cada coisa no seu lugar.
Tudo bem? Eu vou fazendo o meu aqui, vocês vão fazendo de vocês aí, e a gente junto constrói um mundo melhor para todos nós. Dúvidas? Ameaças? Sugestões? Recomendações? Nenhuma dúvida. Quando começar a fazer, lá vem. Saudades de quem, Renan? Você se comporta, hein? Isso aqui dá um processo de assédio, você fala isso aí. Infelizmente, assim, talvez a gente não se veja nunca mais, viu? A não ser por aqui, viu? Pelas câmeras da TV. Pelo jeito que a coisa anda, né? Não sei. Mas se a gente for voltar, a vantagem aqui é o seguinte, né? Já que vocês estão com saudade de mim, eu vou dar um tostão da minha beleza para vocês. Se a gente for voltar, a prioridade é de vocês, né? Que são o terceiro módulo, que já vão se formar, né? E aí vocês vão ter prioridade para voltar, provavelmente escalonado, né? Não todo mundo ao mesmo tempo, mas poder voltar para fazer a parte prática lá. Embora a parte prática a gente já aprendeu a fazer remotamente, né? Mas para quem não tem computador, ou o computador não dá conta dos softwares, né? Se liberar em outubro, que é a data que a gente tem agora, né? Aí a prioridade é para quem está concluindo. Quem vai ficar mais um ano ou mais 6 meses na escola, esses aí vão ser os últimos da fila. Vocês estão no primeiro da fila, né? Mas o terceiro do semestre passado, eles eram o primeiro da fila, né? A fila acabou e eles foram embora e não voltaram. Mas agora vocês são o primeiro, tá? Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas tá com vocês. Ô, jovens, às vezes eu me empolgo de falar e vou parar, tá? Vamos trabalhar, vocês vão fazer alguma coisa da vida de vocês, tá? E qualquer coisa vocês chamam no grau. Um grande abraço, viu? Passar bem.